O Vasco jogou ontem com o time principal. E na quarta-feira tem um confronto contra o Flamengo. E o Abel foi perguntado: Abel, que time você vai mandar na quarta-feira a campo contra o Flamengo sub-20? Pega a resposta do Abelão aí. Nós vamos com talvez um jogador que tenha 2 anos mais, mas você é sub-20 com sub-20. E o meu pessoal de banco é tudo sub-20, com exceção do Ribamar. Ribamar vai jogar. Demais, os pessoal aí que jogou. Vamos ver quem. Mas não posso fazer nada. Agora é o Vasco e Flamengo, né? O nosso sub-20 é bom. Tem uma garotada boa. Eu não quero lançar nenhuma pergunta para não ser tendencioso, como o Pretzel me acusa de ser. Não, indutor. Não, ele é indutor, né? Tendencioso não, indutor. Mas também é tendencioso. Isso. Eu queria que vocês avaliassem assim, essa tomada de decisão, escolher botar o sub-20 para bater de frente com o sub-20 do Flamengo. O dirigente ele não deve interferir na escalação, né? O treinador tem autonomia para escolher as peças, a estratégia, enfim, tomar as decisões lá de campo. Mas num caso como esse, se sou o presidente do clube, eu chamo o treinador na minha sala e pergunto: por que essa decisão? Qual o sentido dessa decisão? Sendo que você já utilizou os titulares no jogo anterior. E aí, dependendo da explicação, assim, sendo o mais respeitoso possível, eu estou tratando a coisa profissionalmente. Não tem nenhuma questão pessoal aqui com Abel, Campelo, nada, não conheço nenhum dos dois, enfim. Tratando a questão profissionalmente, como eu enxergaria a questão. Dependendo da explicação que eu ouvisse do Abel, eu demitiria o Abel. Uma das explicações dele é na questão do planejamento, de você ter o jogador mais descansado, você está começando a temporada. Você já sabia que a segunda rodada era o clássico. Exatamente. Esse planejamento é um equívoco. Se isso está traçado pelo Abel... Não foi sorteado ontem. Isso está equivocado. Isso está equivocado. Porque o Flamengo, mesmo com o sub-20, é um adversário muito mais importante para que você coloque a sua força máxima do que o Bangu. Então, dependendo da explicação que fosse apresentada pelo Abel, e acho difícil, me baseando pelo que eu acabo de ouvir da coletiva, acho difícil que ele tenha uma explicação convincente o suficiente para dar dessa decisão, dependendo da explicação, fosse o Abel, fosse qualquer profissional. Não estou fulanizando a questão, não. É porque esse é o caso em tela. Dependendo do que eu visse, eu tomaria a decisão de trocar imediatamente o treinador no início de temporada, porque ainda daria tempo de corrigir um planejamento, usando um termo mais light que eu consigo encontrar, estapafúrdio. O Abel falou o seguinte: ele quer continuar a pré-temporada no meio de semana, com o time principal, continuar treinando, não usar ninguém na quarta-feira. Coincidência. E aí vai ter mais período de treinamento para aprimorar a parte tática, técnica, física dos principais jogadores para a sequência da temporada. Eu não vou nem emitir a minha opinião, vou só tentar, porque eu sei que vai ser mais para porrada na decisão do que para entendimento. Jorge foi brilhante. Luiz Eduardo Barroso, onde é que eu assino? Assino com o relator, viu? Obrigado, mestre. Brilhante, viu? Eu vou tentar eu vou tentar advogar aqui em nome do Abel. Apesar de eu não concordar com a decisão, mas eu vou tentar advogar em nome dele. Você colocou aqui algumas condições, e aí eu ia, na condição de Abel, fazer a seguinte réplica ao presidente. Presidente, eu estou fazendo bobagem. Não, tudo bem. Claro, um jogo super importante. Mas... E se perder? Se nós perdermos... Qual é o problema? Calma aí, pô. Se nós perdermos, essa derrota ela pode significar muito mais do que a nossa eventual vitória contra esse time do Flamengo. Isso pode mexer com o moral da garotada que eu estou querendo trabalhar, dos caras que estão aí sem... Enfim. Então eu acho que é melhor preservar agora do que correr esse risco, porque se eu ganhar, eu não ganho nada. Eu não faço nada além da minha obrigação. Se eu perder, é o fim do mundo. Como? Se ganhar, deixa o Flamengo com 1 ponto e sobe para 4. Ué, como não? Já deixa o Flamengo pressionado. Lembrando que são 6 jogos nessa primeira fase. Mas então, isso se é um tu risco... ganha, tu já deixa... Por que não? Não é bom tu ganhar do teu tradicional rival? Claro que é bom. E qual é a chance de se ganhar do tradicional rival nessa temporada? Pau a pau foi 4-4 no Campeonato Brasileiro. Com os titulares. Viu? Mais um motivo para jogar a Vera o Vasco. Isso, talvez o melhor jogo do Brasileiro. Um dos 3 melhores. Melhor jogo. Talvez o melhor jogo do Vasco. Cara, o risco não compensa. A recompensa não é equivalente ao risco. Eu concordo com o Jorge. Assim, presidente executivo no futebol brasileiro hoje, eles têm que estar toda hora na sala do treinador, meu amigo.
tem que estar toda hora. Não é interferência, tem que estar toda hora. Ô, Mauro, tu vai pelo menos colocar... conversar. Isso, É entender as decisões, né? Tu vai colocar o time reserva por quê? Claro que a pergunta é natural Não, e pergunta plausível. sim. Mas essa decisão. Até porque é ela Vasco e tem, Flamengo, não é? essa tem que ser uma decisão institucional. Institucional, vai jogar o time principal. Ou no Vasco tem que joga ficar o time na mão do principal. técnico. Não, que tem que ficar na mão do técnico, tem, mas que tem que conversar e me convencer algo que não me parece convencível. Se o Flamengo estivesse titular, ele ia botar o sub-20? Não. Então, para mim, já cai muito por terra essa tese do planejamento. Primeiro porque já se sabe a tabela. É um fato, e não é só no Vasco, em qualquer ser humano, o primeiro jogo que você faz, beleza, você tem um desgaste físico do primeiro jogo da temporada muito grande, você sente as dores depois, muito. O segundo jogo você está mais pesado, é do corpo do organismo, ok. Mas então no jogaço com o time titular, é Flamengo e Vasco, é um campeonato à parte mesmo, diria o Eurico Miranda, diz todo mundo. Ok. E, de novo, o Flamengo, em novembro agora, o time que mais atrapalhou a vida do Flamengo foi o Vasco, também pelo Clássico, um jogo espetacular, 4-4. E aquela coisa, se ganha e ganha bem do Flamengo, fica para a história. Se perde para os reservas, ok, também fica, mas de novo, fica mais importante, a chance de você ganhar maior. E outra coisa também, esse time do Vasco é praticamente um time sub-23. E sub-20, no caso do Thales, é um time já de moleques, botar mais moleque ainda, Então, para mim é inadmissível em qualquer aspecto da decisão do Abel. Eu acho que... Não o demitiria, mas sinceramente não entenderia. Em termos de... Eu não sei, eu não sou torcedor do Vasco, eu não sei como é que ele está se relacionando com essa escolha do Abel de colocar os sub-20. Mas perder para o sub-20 do Flamengo com os profissionais ou com o sub-20 do Vasco é bem diferente, né? Não, assim, claro que é, é no Luiz. momento, É bem mas, diferente. gente, Claro segue que é, o mas jogo. nós estamos falando do Bom Clube de profissional Regatas também. Vasco da Gama, caramba. É o Vasco. Não é o time de esporte E que interativo mundo aqui, esse pô. pessoal vê? É o Vasco. Meu Deus do céu, é o Vasco. Não é um time qualquer, O gente. profissional Pô. do Vasco. E eu sei que a situação financeira hoje é muito diferente, os clubes estão em momentos bem distantes, o Flamengo vai brigar por todos os títulos na temporada, o Vasco não vai brigar por todos os títulos na temporada, isso está muito claro, mas... Vai brigar ainda menos se tiver essa mentalidade. Esportivamente, para a história de um clube do tamanho do Vasco, é vergonhoso você registrar que em 2020 o treinador do Vasco, estou falando do Vasco, que é imenso, o treinador do Vasco teve medo, porque é o que está transparecendo. Claro que sim. Teve medo de colocar os seus titulares contra o sub-20 do Flamengo, caramba. Que mundo que nós estamos, gente? Que não, com respeito ao Não termo tem, piada Luiz, pronta, se a gente está diante de um jogo de Libertadores 3 dias depois, ok. Normal. No domingo ou na semana seguinte, o Vasco vai ter uma pré-Libertadores, vai jogar o jogo da vida no Equador, na Bolívia. Tá, tem respaldo a decisão. Mas o próximo jogo do Vasco é com Boa Vista, meu Deus do céu. Depois do Flamengo. Então, Poupa contra o Bangu. Gente. Não poupou. Gente. E poupa contra o Boa Vista. E joga a valer contra o Abelão, Flamengo. você sabe o cara que eu tenho, mas me poupe dessa. Eu também acho. Eu acho que essa tem que ser uma decisão que ela não pode só ficar na mão do técnico. Não pode ser o Abel sozinho a tomar essa decisão. Não. Se ele quiser botar o... Pode. Não, o Mauro... Não, que é o seguinte, você não pode ter interferência, mas em Não, alguns interferência, casos... é a conversa, é o diálogo. Não, o diálogo Eu falo sim. assim, institucionalmente, esse É o jogo pra gente diálogo, é muito sim. importante. Eu não Apagar posso... a luz da sala dele, sim. Tirar a água do banheiro dele, sim. Mandar mensagens, desaforos pelo WhatsApp, sim. Então, E minando a ideia, não, Belão, não. eu Na acho que tem que década ser de 60, conversado, viu, ô, Edson. história jurássica. Na década de 60 no Grêmio, um grande patrão da história do Grêmio, Fernando Kreff, maior dirigente da história do Grêmio, talvez, certo? Em determinado momento, essa história ocorre no Grêmio dos Bastidores, ele chegou assim, ó. Tinha um jogador do Grêmio que estava arrebentando os treinos e que não era escalado. Ele chamou o treinador. Vem cá, quantos jogadores tu escala? 11. Posso escalar um? Aí o cara ficou assim, né? Pô, sabe, é genial a história. Pode, né? O senhor é o dono, é o patrão, pode. Então por que o fulano, o Jorge, tá arrebentando nos treinos e não joga? Posso colocar o Jorge no time? Os 10 são você não Tu coloca. escala 10 e eu escalo 1. Essa é muito boa, hein? Essa história é genial. Claro que em outros tempos, Mas em genial, outras não, mas tá relações, valendo. mas genial. Manda um. Qual é o problema do pro presidente? Campelo. Abel, É isso que eu tô falando. Abel, Clube de Só que Regatas não é um, Vasco da escala Gama, 11. Maracanã. Vão jogar os É isso que eu titulares. tô querendo dizer. Isso não pode ser encarado como uma interferência no trabalho. É simplesmente assim. É uma caso, linha de conduta que nós temos aqui. Nós temos... É Vasco e Flamengo, pô, e é técnico Vasco. X, técnico... Não quero saber quem é você que está aí treinando o time. Para mim isso é pouco importante. A nossa linha aqui é a seguinte. Nosso principal objetivo no ano
permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Precisamos fazer de tudo para permanecer na Série A. Dentro desse objetivo macro, tem uns outros mini objetivos aqui. Clássico, eu quero ganhar todos. Clássico, para mim, tem alta prioridade. Contra o Flamengo, mais ainda, porque é o maior rival. Então, assim, são algumas coisinhas. E isso é ferramenta para o Abel entender melhor onde ele está. Porque se ficar só na decisão dele, tá. Então, tá bom. Se não há uma linha tem razão. Assim, editorial ou institucional. No caso, nossa aqui é editorial, né? Se não há uma linha editorial, eu vou falar do jeito que eu achar que eu tenho que falar de qualquer tema. Mas determinado tema a gente trata, por exemplo, nós tínhamos uma linha editorial, e temos até hoje, que é a seguinte: a vida do jogador fora do campo, ela não é assunto nosso aqui. Não interessa. Se a vida fora do campo interferir no que está acontecendo dentro do campo, aí poderá se tornar assunto. E mesmo assim com todos os cuidados devidos. Com todos os cuidados. Tipo assim, o cara pisou na lâmpada e ficou fora do jogo. Aí você vai falar, olha, isso aí. Teve um claro reflexo esportivo. Se o cara pisou na lâmpada e pôde jogar, eu nem saber se ele pisou na lâmpada ou não. Essa é a nossa linha editorial. Então não vai. Se relou na lâmpada, que na verdade é o escapamento da moto, daí eu vou distorcer. Tudo bem. Aí, no nosso caso, no caso do Vasco, tem que ser. Não pode ficar na mão do técnico, e eu vou além. Perdoa esse jornalista. Eu imagino que o Campelo vai se manifestar, que alguém vai ter que perguntar, na primeira vez que ele falar, Campelo, você estava de acordo? Não estava de acordo? O que você achou disso? Ele precisa falar. Porque se ele falar que ele não está de acordo, aí eu tô com o Jorge. Aí não dá. Aí não pode. O ano passado eu fui ao Rio de Janeiro lá comentar 2 jogos da Champions League, e aí com o motorista lá do aplicativo, depois do Fla-Flu de 2-0. Foi 2-0 o Fla-Flu, né? Fora o baile. O cara, torcedor do Fluminense. Eu perguntei, vocês estão vivendo como esse momento do Flamengo, né? A resposta do cara, a gente está rezando para não ser humilhado. Eu estou falando de um torcedor, a gente hoje entra nos jogos contra o Flamengo torcendo para não tomar de 4. Graças a Deus terminou 2. Graças a Deus. Então, sabe, um sentimento, e muitas vezes se resume assim. Mas e piora se você não vai perder de 4, que é o time sub-23 do Flamengo, o time alternativo, o time C, e você já entra como um Vasco da Gama, entra porque não pode, gente. Não pode, aí é que tá. Quando tu tem a chance de ganhar do Flamengo, e a gente fez o jogo aqui, Macaé e Flamengo no sábado, esse time do Flamengo que está jogando o Campeonato Estadual é um time absolutamente comum, com todos os seus descontos. Né? É um time C, né, com sub-20 misturado com sub-23. É um time C, mas tecnicamente bem comum. Bem comum. Então é o seguinte, o Vasco completo, esse Vasco, é muito favorito contra o time C do Flamengo. Essa é a minha opinião. Então essa é a oportunidade do Vasco ganhar do Flamengo. Essa é a oportunidade, não sei se haverá outra. E o que tem que ficar claro, né, Luiz? Mas o Flamengo também não vai com o seu time principal. Mas o Flamengo está desde a primeira rodada do estadual sem o seu time principal. Nem se quisesse. O Vasco não. O Vasco colocou o time principal contra o Bangu e optou, pelas palavras do Abel, a não ser que a decisão mude até quarta, por não colocar os principais na segunda rodada contra o Flamengo. Aí não tem lógica. O que a gente está debatemos ontem no último lance, está todo mundo debatendo, a torcida está cobrando. Será que isso pode eventualmente mudar a cabeça do Abel, né, nessa decisão? Mauro, eu vou tentar fazer uma ligação com o que aconteceu na saída do Abel do Flamengo no ano passado. Ele perde pro Atlético no Horto. 2-1. Pô, você viu no jogo que o Jorge Jesus estava lá. Se é um jogo trocado e perder, é normal. Porradaria em cima do Abel. No Beira-Rio. Aí ele vai pro Beira-Rio. Não, primeiro no Beira-Rio. Primeiro no Beira-Rio. Desculpa, primeiro no Beira-Rio. Aqui é sempre difícil, estádio maravilhoso, não sei o que. É normal perder para o Internacional. Você perder pro Internacional aqui no Beira-Rio, cara, é normal. Aí vai pro outro, é normal. Essa é outra... Assim, eu acho que essa tomada de decisão ela vai na mesma linha, né? Quase que um sincericídio. Porque é normal num clássico, num grande, numa outra cidade, de outro estado, você ir lá e perder. Agora, não é normal o treinador falar que é normal. Apesar de ser normal. Apesar de ser normal. Perder, né? Mas assim, tem momentos que não era o caso ele falar. Certas coisas assim, você não precisa falar, né, Mauro? Você não tem cabelo, você é gordo. Eu sei, cara, não precisa falar, né? Insistir. E é o sincericídio. Dá pra fazer essa relação? Dá. Sim. E no caso de ontem, dessa coletiva, é o sincericídio na forma e no conteúdo, porque o Abel trata do assunto com um sorriso no rosto, gente. Meio que com leveza, sabe? Você pô. Ao jogar contra o time do Esporte Interativo, pode botar qualquer time.
De novo, é Vasco e Flamengo, e não só é Vasco e Flamengo, é Vasco da Gama. É com a mesma maneira incisiva do Jorge Hugo, é Vasco, pode até botar, não pode botar a música do Wagner no fundo. É Vasco e Flamengo, velho. Então, assim, não é um jogo qualquer. Eu usei o exemplo ontem no último lance aqui, do 7-1 da primeira academia do Fio Nunes do Palmeiras contra o Santos. O Santos, no mesmo momento, jogava contra o Peñarol, semifinal de Libertadores, por isso teve que jogar com o time reserva no Rio São Paulo. Quase que ele não jogou o reserva, mas o que fica pra história? Você vai ver lá, uma das maiores goleadas do Clássico. Palmeiras 7, Santos 1. Aconteceu agora com o Liverpool. Aconteceu agora com o Liverpool no final do ano. Tinha o Mundial pra jogar na semifinal e tinha o time lá... Na véspera. Pra jogar a Copa da Liga, tomou uma varietada de 5. Do Aston Villa. Tomou de 5 do Aston Villa, que é um dos piores times do mundo. E ele vai falar, na semana que o Liverpool foi campeão do mundo, ganhamos 5-0. Ok, mas fica pra história. Agora fica já pra história, antes que ela se faça, você ficar com esse certo receio.